esplendor da fé. Esplendor da fé. A palavra de Deus chegando aos nossos corações. A palavra de Deus transformando nossos corações. Suprindo todas as nossas necessidades. A água da vida. A água da vida. Queremos considerar um pouquinho, lendo, quem sabe, em Salmo 105, refere-se do maná que caiu do céu, das codornizes, e fala sobre uma água que brotou de uma rocha. Permita-me achar aqui, em Salmos 105, diz assim, a palavra do Senhor. Hoje vamos ver se, quem sabe, até lemos vários textos da palavra, porque ela é que nos edifica, ela é que tem condições de nos transformar e nos fazer em tudo que Deus sonhou. Mas diz assim, versículo 40, pediram e ele lhes enviou codornizes e saciou os com pão do céu. Ele fendeu a rocha e rojou água e escorreu como um rio pelo deserto. Aqui a água simboliza palavras. Nós precisamos ver que tem simbolismo dentro da palavra de Deus. Quem sabe para nos ajudar a ver ali que palavras são espirituais e que às vezes nós precisamos, às vezes eu gosto de falar sobre a Bíblia em si como uma grande lagoa, que tem um lado rasinho e depois tem um lado mais fundo e depois tem a profundeza do mar que precisamos de equipamento para averiguar e achar as profundezas dela. Mas em 1 Coríntios, vamos ler que tem aqui sobre o símbolo de alguma das palavras. Romano, Coríntios 10:1 diz assim, melhor pulando até o 4. 1 Coríntios 10, versículo 4, diz assim, e beberam da mesma bebida espiritual, e que bebiam da rocha espiritual, que os acompanhou, e essa rocha é Cristo. Essa rocha é Cristo. Eu tenho um amigo, eu não tive a oportunidade de fazê-lo, mas pegou de cada uma das palavras em Apocalipse e achou, e depois foi lendo cada uma delas através da Bíblia toda. E foi descobrindo que quando fala de águas, está falando de palavras. Quando está falando da mulher, está falando da igreja. Quando está falando de tempestades, de enxurradas, está falando de palavra do diabo. Quando está falando de minas ou água cristalina, está falando da palavra de Deus. Quem sabe até podíamos ler um versículo lá no capítulo 12 de Apocalipse, versículo 9, e depois, quem sabe, até pulando um pouquinho para o 15. Diz assim, no versículo 9, o grande dragão foi lançado para fora. Ele é a antiga serpente, chamado o diabo, Satanás, que enganava a todo mundo. Versículo 15, aqui. Então a serpente fez chorar da sua boca água, como a de um rio, e alcançar a mulher, que significa a igreja, o povo, e arrastá-la como uma correnteza. Oh, meus amados, quando nós começamos a ver o simbolismo da palavra de Deus, então dá outra interpretação, dá outro aclarecimento no que está acontecendo. Lá dentro deixa eu ver, acho que Mateus 7, fala sobre aquele homem que fez a sua casa sobre a rocha. E lendo ela diferente, então, vamos ver se podemos, versículo 7 acho que é de Mateus, um momentinho, deixa eu achar aqui. (7, 24). Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Lembra da rocha que fluiu a água? A rocha que lemos que era o Cristo? Versículo 26. Caiu a chuva, transbordaram nos rios e sopraram os ventos. As águas e os ventos, a tempestade que tinha, e derramaram contra ela, contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seu alicerce sobre a rocha. O diabo vem contra nós como uma enxurrada de palavras.
até a própria com Eva. A intenção do diabo não é somente nos fazer pecar contra Deus, mas primeiro ele vem a desqualificar as palavras de Deus e nos fazer entender, não aceitar as palavras de Deus, e depois ele nos dá as mentiras e depois nós concordamos com ele, porque no fundo é uma guerra de palavras. Uma luta pela tua mente, uma luta pelo teu coração. E por isso que é importantíssimo que nós leiamos a palavra, que saibamos as palavras, porque ali então não vamos ser afetados pelas enchentes. Veio a enxurrada, veio a enchente, veio o soprovento e a casa não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha é Cristo Jesus. Mas nós precisamos estar alicerçados em o próprio Cristo. Leiamos no Salmo 1. Salmo 1. Vamos ver, versículo 1, 2 e 3. Livro de Salmos. Primeiro capítulo, depois de Jó. Salmos 1 diz assim. Leiamos que estamos vendo a água da fonte da vida. Aqui versículo 1 do Salmo 1 diz assim. Como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela ele medita dia e noite. Ele é como uma árvore. Árvore significa pessoas, o povo. Uma árvore plantada à beirada de águas e correntes. Palavras que transformam. Dá o seu fruto no seu tempo e a sua folha não cai, não murcha. É o meditar dentro da palavra de Deus que nos permite ser uma árvore plantada junto a águas e ribeiros e correntes, que dá seu fruto e sua folha não cai. Assim também como a água, sim a água, então nós nos tornamos um pau seco, não damos folhas, não damos fruto. Então o diabo vem, por um lado, tentando dar uma enxurrada, nos tirar da vontade de Deus. Outra, ele quer nos secar, que não estejamos nem na palavra. Amós 8:1 diz que havia uma seca de ouvir a palavra de Deus. Não é uma seca da palavra de Deus, é uma seca de ouvir a palavra de Deus. Porque a igreja, a paróquia que você está entrando, estão fazendo leituras da palavra de Deus. Mas eu me pergunto e te pergunto, estamos ouvindo a palavra de Deus? Estamos permitindo ela nos transformar? Aquela água vida nos transformar naquilo que Deus sonhou? São dois lados, um físico e um espiritual. Quem sabe por isso podíamos... Teve em João 4 a mulher da Samaritana. João capítulo 4 aqui. Deixa eu ver onde... Jesus estava passando os seus discípulos, eles foram comprar pão, e aí vamos ver se começamos no versículo 5 ou 6. Nisso, versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse, dá-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido para comprar comida. Versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Veja, racismo quase 2000 anos atrás e ainda antes disso. Mas versículo 9. Pede para mim água. Jesus lhe respondeu, se você soubesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você poderia lhe pedir e ele te daria a água viva. São duas conversas, elas continuam conversando, dizendo, mas como que o Senhor vai tirar água? O poço é fundo, o Senhor é maior que Jacó que nos deu o poço, o Senhor nem tem corte, ela disse. E aí, Jesus está projetando uma água que vai satisfazer o Senhor. Uma água que vai satisfazer a Senhora. Mas nós precisamos entender que é uma guerra, uma batalha de palavras. No que nós vamos pensar? No que nós vamos alinhar o nosso pensamento, as nossas palavras? Vamos alinhar com as palavras do diabo e deixar ele vencer, ou vamos alinhar nossas palavras com as palavras de Cristo? Oh, meus amados, se o próprio Cristo, Filho de Deus, usou a palavra na tentação, quanto mais nós precisamos.
O teu intelecto não é o suficiente. Você não é o suficiente inteligente para livrar o diabo. Jesus Cristo falou, escrito está, nas 3 tentações, escrito está, escrito está. Mas para isso nós precisamos ter ela guardada no coração. Assim como ele tinha meditado nela dia e de noite, diz o salmista. O Josué 1:8, Josué tinha o conselho de Moisés para ele, medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quando ela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Então você vai produzir fruto, você vai ter folha no seu tempo. É uma garantia da palavra de Deus, abençoará tudo a nossa vida, todas as nossas situações. Quando nós chegamos a Ele e deixamos a palavra dEle transformar a nossa vida. Oh, meus amados, que desafio a palavra de Deus nos traz. Hoje, neste instante, para vencermos, mas precisamos ver Ele como a fonte da vida. Quando fala é algo que brota, é algo que vem de dentro para fora. A transformação de Deus não começa de fora para dentro, começa de dentro para fora. Se não me engano, no Apocalipse, versículo no finalzinho, fala sobre que ele, deixa eu ver se é 22, que ele é a fonte da vida. Não me lembro bem agora. 19. Mas diz que ele é a fonte da vida. Ele é que está nos capacitando para ser aquilo que Ele projetou, que você quis ser. Mas isso nós temos que deixar a palavra gerar dentro de nós. Não acontece de outra maneira. Nós precisamos ver que ela vai crescendo e vai brotando e que é um milagre por um sentido, mas o fato é que vai vindo e criando dentro de nós um potencial firme e alicerçado. Não tem nada que pode nos tirar, não tem nada que pode nos separar da majestade e a glória de Deus quando nós meditamos dia e noite. Quando foi a última vez que você leu a palavra? Nós precisamos, a Bíblia diz também que é o pão da vida. Os homens podem viver 40, 50, até 60 dias sem comer. Quando fiz 40 anos, já dentro de um propósito eu tinha acompanhado, eu queria jejuar 40 dias e 40 noites. E cheguei até 36, só em água, sem comer nada de comida. E quem fez já tanto ali, mais 4 dias não ia fazer diferença nenhuma. Mas comecei a me preocupar sobre Moisés jejuou 40 dias, Paulo, Jesus. E senti que não queria entrar na seleção dos titulares e resolvi ficar no time do Júnior. Mas com comida nós podemos passar muitos dias, muitas semanas, mas sem água podemos passar sem poucos dias, 4, 5, 6 dias, e aí pode comprometer a nossa saúde. Oh, meus amados, quando nós entendemos que a palavra de Deus nos reviva, então nós podemos chegar. Imagina você, quem sabe, podia te dar uma tarefa de ler um capítulo por dia e meditar sobre um versículo por dia. Você pode sonhar onde você estaria daqui a um ano, deixando a natureza de Deus fluir os seus frutos, os seus dons dentro da nossa vida? Oh, meus amados, temos a oportunidade de ser tudo que Deus sonhou, mas somente se nós recebemos a água da vida, não aquela água que a mulher samaritana estava procurando, uma água que vamos ter sede de novo, mas uma água que chora de dentro de nós até para a vida eterna. Oh, meus amados, podemos vibrar com a palavra de Deus, deixando ela tomar posse de nossa vida, criando em nós natureza divina de Deus, que pode vir as enxurradas, pode vir as tempestades, e nosso casamento não vai desmoronar, nossa empresa não vai desmoronar, nossa igreja não vai desmoronar, e tampouco a nossa vida, se nós estamos alicerçados com a palavra, o firme fundamento, Cristo Jesus, Ele é a rocha, Cristo Jesus é a rocha, que estando alicerçados sobre eles, então nós somos hoje alguém e seremos amanhã e sempre para sempre. Aleluia.